Oi, oi para você, mãe, filha que tá aqui me vendo e me ouvindo. Seja muito bem-vinda. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e eu quero conversar hoje sobre uma coisa muito importante. São 5 passos que toda mãe e toda filha precisa dar para viver um relacionamento positivo. Porque do contrário do que muitas pessoas pensam, a relação mãe-filha não é uma relação 100% boa em todos os momentos. Como todas as relações, há percalços no caminho, há dificuldades, mas essa relação guarda um quê a mais, sabe? Guarda critérios a mais de dificuldades, mas que o meu objetivo aqui é ajudar você, mãe ou filha, certo? E eu vou falar sobre isso em 5 passos. O primeiro é: entenda o seu passado, certo? Porque toda mãe, e eu vou falar aqui de um modo generalista para as filhas, porque toda mãe, antes de ser mãe, foi uma filha, certo? Então você precisa entender dessa sua criança interior, esse teu registro aí mais primitivo das tuas carências, das tuas faltas, das feridas emocionais que ficaram registradas na tua subjetividade, certo? E para trazer isso de uma forma mais clara sobre entender o seu passado, eu quero te ajudar aqui a partir de 5 pontos. 5 feridas emocionais que muito provavelmente você já deve ter passado por alguma ou por mais de uma, certo? Então, a primeira ferida que eu quero falar é a ferida do abandono, certo? São filhas, mulheres, que na sua infância tiveram pouca representatividade parental. O que isso significa? São filhas, são mulheres que viveram com uma presença física do pai ou da mãe, mas uma ausência emocional. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, a gente não só se desenvolve na vida do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. E essas pessoas, referências significativas, elas são muito importantes na nossa vida. Então, muitas vezes a menina faz uma leitura de que, nossa, ele não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Ela tem essa percepção, ela toma para si uma interpretação de que aquela conjuntura ali está abandonando ela, que de fato pode ser isso que ela esteja vivenciando. E é importante chamar a atenção para isso porque é uma certa tendência, certo? Quando essas meninas vivem isso, às vezes são pais, mães que de fato abandonam essa menina, deixam ela na casa de uma avó para a tia cuidar, né? Ser um outro tipo de criação, ou quando tem essa ausência emocional de uma das figuras, há uma certa tendência de, no futuro, ela se relacionar a partir dessa falta. Ou seja, ela se relacionar com um homem, ou até mesmo se casar com um homem que tenha ou que deixe para ela esse registro do abandono. São homens que não ligam para ela, não têm uma companhia agradável, são parceiros empobrecidos nessa relação, sabe? E muitas vezes são relacionamentos frustrados, porque ela termina repetindo essa mesma frustração e essa decepção que ela teve lá na infância na sua relação conjugal. E como se isso não fosse o bastante, né? O que é que muitas vezes acontece? Ela pega toda essa frustração que há na sua infância, na sua relação conjugal e deposita em cima dessa filha. De uma forma que ela pode ou negligenciar essa filha ou super controlar essa filha ou super proteger demais essa filha. Por quê? Porque ela está sendo motivada pela ferida emocional do abandono. Eu já atendi vários casos de mulheres dessa forma, que inclusive mantêm um certo aspecto de família, justamente por essa ferida que elas tiveram. Às vezes o casamento tá péssimo, tá muito ruim, mas em nome de um desejo de uma família, que foi aquela ferida que deixou em aberto lá atrás na infância dela, elas sustentam o insustentável, sabe? Um casamento em desordem, para não abrir mão dessa idealização que ela tem sobre família. Mas quem está nesse jogo sofre muito. E filhas acontecem sendo muitas vezes o depositário desse monte de decepção que aconteceu na vida dessa mãe, certo?
Por isso que eu falo tanto, né? Relacionamentos positivos entre mães e filhas precisam ser construídos, sabe? Precisam ser pensados. Entender o passado é sobre isso, certo? Essa é a primeira, a ferida do abandono. A segunda é a ferida da rejeição. São mulheres, são filhas que na sua infância, na sua adolescência, foram alvo por parte da família, dos amigos, enfim, de pessoas significativas, sendo alvo de críticas, alvos sobre a sua autoimagem. É aquele tipo de fala que muitas vezes vem assim: ah, você é tão bonita de rosto, mas de corpo. Nossa, você seria tão mais bonita se você emagrecesse um pouco. Percebe que esses exemplos que eu dei têm sempre uma conotação parcial das coisas. Ou seja, a menina, ela está sendo rejeitada em alguma coisa. Ela é bonita, mas ela não é bonita de todo. Ah, ela é bonita, mas se ela emagrecesse, seria até mais bonita. Então tem sempre uma parte da personalidade, da subjetividade dessa menina que está sendo rejeitada. Às vezes é o jeito que ela tem, às vezes é uma pessoa muito comunicativa e a família não protege esse potencial dessa menina. Pelo contrário, essa menina fala demais, essa menina, tudo que ela faz, ela quer aparecer, tudo que ela faz é para se amostrar. A família, em vez de proteger, a mãe, o pai, não protege. A menina termina tendo um registro de que ela não é bem-vinda, que ela ter a autenticidade dela, isso não pode acontecer. E ela fica com esse registro, com essa ferida da rejeição. Tem uma parte de mim que as pessoas não gostam. Tem uma parte de mim que as pessoas não querem saber, tá? A terceira ferida que também acontece é a ferida da traição. A traição, né? Literalmente, são filhas, mulheres que crescem aí vendo as suas mães serem traídas e elas também crescem com um fantasma de que se passou isso com a minha mãe, também pode acontecer do mesmo modo comigo. Às vezes se tornam mães ciumentas com a sua filha, um excesso de ciúmes também com o seu parceiro, com muito controle sobre a vida da filha, sobre a vida do seu parceiro. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer na clínica, justamente por esse fantasma aí que ficou de uma traição na infância dessa menina, tá? Outro tipo de traição que também acontece na vida dessa mulher é quando lá na sua infância o pai ou a mãe fazia determinadas promessas que não cumpria. A gente vai se ver tal dia. Vamos marcar porque a gente vai fazer um almoço todo junto em família. Isso nunca acontecia. Uma outra coisa, um erro que é muito grave é quando você faz uma promessa e você não banca, do tipo: a gente vai sair, vá ali se arrumar que eu vou te aguardar aqui, quando você estiver pronto a gente sai. E se utiliza dessa estratégia para aproveitar esse tempo e sair. Por quê? Porque ele não consegue dar um não. Ou dizer assim: a gente não vai agora, não tem condições. Ou, de fato, estipular um dia. Tal dia você vai comigo, certo? E nesse momento que essa filha tá lá trocando de roupa, a pessoa escapole. Gente, isso é uma ferida da traição muito forte. Por quê? Porque ela termina internalizando que a palavra empenhada daquela outra pessoa não vai ser cumprida. E mais na frente ela se torna super insegura, super ciumenta, com uma ansiedade muito grande, depositando isso tanto na relação conjugal quanto na relação com sua filha, tá? Uma outra ferida que também pode acontecer é a ferida da humilhação. São mulheres que na sua infância foram alvo de bullying, de muitas críticas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Na saída ali da minha infância para a minha adolescência, eu era muito boa de jogar bola. Eu jogava muita bola e eu tinha torcida. Gente, olha, eu fazia, acontecia no futebol. Lembrando aqui, é muito interessante. O pessoal torcia pra mim e tal. E aí, o que aconteceu? Nessa época também, eu era muito gordinha, certo? Eu fui uma criança gordinha e também fui alvo de muito bullying. Eu escutava coisas assim, terríveis. E aí, numa certa partida lá, numa divisão de times, uma menina da minha sala foi a capitã.
E aí ela me deixou como goleira. Eu disse, como goleira? Eu disse, meu Deus do céu, eu sou aqui boa de bola, desenrolada, goleira? Aí eu fui conversar com ela, né? Eu disse, fulana, mas goleira, eu não sou boa goleira. E aí ela me deu uma resposta que hoje eu boto pra rir, mas no dia isso foi terrível. Porque, pensa comigo, a situação era assim, tava eu, a capitã lá do meu time com quem eu tava falando, e na minha época não tinha essa palavra não, mas quem tava do lado dela era o meu crush. Desculpa aí, tá, amor? Era o crush que tava ali do lado. Aí o que aconteceu? Eu fui dizer pra ela, fulana, eu sou boa de bola, mas eu não sou goleira, não. Aí ela fez assim, mas você pensa, sabe o que, Milena? Que a bola é uma pizza, que você vai mandar embora. Que a bola é um frango, a bola é um sorvete. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu pedi pra um monte de buraco abrir assim e eu me enfiar dentro. Por quê? Porque tava meu crush ali e tava uma outra coisa da minha subjetividade que eu não queria que aparecesse. O quê? Minha autoimagem. A forma como eu aparentava, o fato de eu ser gordinha. Eu rapidamente entendi e aquilo internalizou como sendo uma humilhação pra mim. Gente, foi muito difícil esse dia pra mim. Hoje, eu olho pra trás e eu rio, eu acho a maior graça, né? Mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas que o problema é porque a gente não tem a maturidade naquele momento pra enfrentar. E realmente, tem muitas das situações e a maioria das nossas situações não vão acontecer porque a gente tem maturidade pra lidar. É justamente depois que a gente passa pelaquela situação que a gente consegue lidar com mais maturidade. Mas a questão é, a gente precisa saber reconhecer que feridas são essas, que marcas, que pontos de torções a gente teve nas nossas vidas, certo? Então, a ferida da humilhação é isso, muito emblemática aí, o bullying, as críticas, uma autoimagem que fica sendo muito distorcida, aquela mesma tecla que a pessoa sempre está batendo ali. No meu caso, era a questão com o meu peso, mas também tem famílias que batem muito com a questão da magreza. Às vezes a filha já é magra, mas ela precisa ser mais magra. Por quê? Porque ela tem um naipe ali de modelo. Então, ela ser magra não é suficiente, ela precisa ser muito mais magra para caber num determinado padrão, que é o padrão da magreza, certo? A outra ferida que eu quero falar é sobre a ferida da injustiça. São filhas que crescem com a marca de não terem sido privilegiadas pela vida, pela falta de comida, pela falta de condições financeiras, e elas terminam ficando com um certo registro de perfeccionismo. Como assim, Milena? É um olhar para trás e para essa infância de faltou muito na minha infância, então eu vou fazer tudo o que eu puder para controlar aqui, para ser a mais perfeita que eu puder, inclusive sendo mães muito perfeitas, mães que não toleram erros, mães que são extremamente... deixa eu ver uma melhor palavra. Só tá vindo visceral, mas é uma palavra... Enfim, são mães que tentam... São mães que super investem nessa filha, buscando sempre êxito nessa filha. É isso. Era isso que eu estava buscando. Por quê? Porque elas passaram por situações de serem menos privilegiadas, então elas vão buscar no futuro o quê? Fazer tudo certo, fazer tudo perfeito. Então elas vão buscar através do dinheiro, porque não vai faltar nada. A partir do futuro de suas filhas, essa filha não pode muitas vezes quebrar as expectativas dessa mãe. É uma coisa muito complicada. Então, primeiro, eu estou falando aqui para uma mulher que invariavelmente é filha, porque antes de ser mãe você foi filha, então você precisa entender que feridas são essas que estão registradas no teu passado, certo? O segundo ponto é, identificou, agora você precisa gerenciar essas suas carências, porque muitas vezes o que acontece, consciente ou inconscientemente, é a gente buscar uma resolução na relação mãe e filha, quando na verdade isso não vem. Não vem porque não é de fato para a vida essa relação. Cada um precisa entender quais são as suas carências e saber lidar e não buscar depositar a esperança sobre a sua falta ou sobre aquilo que você não teve na sua vida na relação com sua filha. Isso traz muitos mais problemas do que saídas saudáveis, certo? O segundo
segundo não, terceiro, vamos fazer essa contagem certinha. O terceiro passo, né, que eu acredito que toda mãe e toda filha precisa dar é entender que há tempo, no tempo e fora do tempo. Nossa, Milena, você tá filosofando, que é isso? Vamos lá. Gente, é comum de nossa sociedade, muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas maternagem, que é o ato de cuidar, o ato de oferecer proteção, casa, amor e carinho, ele tem um tempo para acontecer e esse tempo se chama infância. O problema é que muitas mães querem continuar maternando sua filha para o resto da vida e não funciona assim. Como tem muitas filhas que gostam, porque o lugar de maternagem é muito bom. É um lugar onde a filha vai ter sempre tudo, vamos pensar assim, né? Claro que eu não quero dizer com isso que amor, carinho, afeto tem um momento para acabar. Não é isso. Mas tem muita filha que se esconde atrás da asa da mãe. Tem muitas filhas que ainda não saíram de casa. Tem muitas filhas que ainda não buscaram a sua autonomia financeira. E o lugar de ficar se escondendo por trás dessa maternagem, por trás dessa mãe, não é legal, certo? Então, tem tempo para as coisas acontecerem e tem coisas que estão fora do tempo. O ato de maternar tem tempo para acabar. Fora disso, fora desse tempo, gente, aí não é legal, certo? Esse é o terceiro passo. O quarto ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre que posição você ocupa na sua relação, mas na sua relação conjugal, certo? Primeiro eu quero falar para essas mães que são casadas. O que é que acontece? Muitas vezes se acumulam decepções a partir dessa relação, né? Acontecem traições, acontecem erros, acontecem eventos, acontecem marcas, feridas nessa relação conjugal. E aí, às vezes, a mulher, ela já tá tão maltratada, ela já tá tão frustrada com esse casamento, ela não consegue liberar perdão, que ela termina fazendo a filha como um depositário de esperança. Não, se tem coisas na minha vida que não deu certo e o meu casamento é uma dessas coisas que não deram certo, agora na relação com a minha filha, eu vou super investir aqui nela para eu entender que tem alguma coisa dando certo na minha vida, que eu tenho controle sobre alguma coisa, como se a gente não vivesse imerso, né, em riscos emocionais. Fazer da sua filha colo, travesseiro, não é bem por aí. Não funciona bem assim, sabe? Existem limites nas relações, existem fronteiras para se ter nas relações. E o que você precisa, mãe, é desenvolver autonomia nessa filha, para essa filha ganhar voo, para essa filha partilhar de outras coisas. Mas você precisa se dar conta se você está fazendo isso. Se você está depositando demais coisas que você não é para depositar na vida, nem nessa esperança com sua filha. Porque as filhas, elas não têm essa obrigação, sabe? De serem esse colo para essa mãe. As filhas, elas precisam entender que elas estão num momento de desenvolvimento para ganhar o mundo, sabe? Para sair de casa, para ter a sua família, para ter a sua independência financeira, para se tornar realizada enquanto pessoa. Por isso que eu digo, a hora da maternagem precisa acabar, que é o ponto 3, foi o ponto passado. Porque acontece, se isso não acaba antes, quando essa filha sai de casa, a mãe sofre muito e quer ficar muitas vezes no pé dessa menina. Ou é a mãe que diz assim, não, vou construir aqui um puxadinho, vou construir aqui uma casa em cima e você mora aqui. Pode até ser, gente, mas pelo menos as experiências que eu partilho, né, a partir do consultório e a partir de conversas com outros profissionais, é que isso não termina acontecendo muito bem. Por quê? Porque não teve fronteiras delimitadas. Você pode morar até, vamos dizer assim, dentro ou em cima da casa de sua mãe, desde que tenham fronteiras estabelecidas. Agora, isso é muito difícil, não é uma coisa fácil, certo? Por quê? Porque a maioria das pessoas se veem como mãe, assim, maternando eternamente. Mães é que podem se eternizarem, mas a maternagem não, certo?
Mas deixa eu voltar aqui para o ponto que eu estava falando, que era o ponto justamente em relação a essas frustrações que há no casamento e a mãe deposita isso na filha. Isso tem muito a ver também com o próximo ponto, que é uma ideia que eu acredito muito fortemente, é uma diferença entre mãe parceira e mãe amiga. Porque do contrário que muitas pessoas pensam e dizem, minha mãe é minha amiga, minha mãe é minha amiga. Mas às vezes a mãe ela é mais parceira. Porque que acontece? Se a mãe de fato for uma mãe amiga, é uma mulher que não entende muito bem a posição que ela ocupa. Porque quando ela se torna amiga, ou ela quer se tornar amiga dessa filha, muitas vezes é para contar as suas decepções, as suas frustrações sobre a vida, às vezes as frustrações que ela teve, né? Que ela tem, inclusive, nessa relação conjugal. Eu acho que seu pai tá me traindo. Aí eu vou olhar o celular do seu pai. Seu pai brigou isso e isso comigo. Nossa, seu pai é assim, assim, assado. Termina que muitas vezes vai fazendo uma campanha, né, contra o pai, e muitas vezes isso tem um choque ali na cabeça da filha, porque a filha começa primeiro a querer defender a sua mãe, a tomar as dores da mãe e praticamente ver o pai como sendo um rival. Então, isso precisa ser muito bem delimitado. Claro, o pai pode não ser uma boa representatividade de pai, vamos dizer assim. Mas quem tem que saber disso, quem tem que ter essa ideia, é a filha. É a filha. E não a mãe tá ali o tempo todo na cabeça dela, a partir dessa relação de amizade, dizendo que o pai é ou não é. Porque, primeiro, relação conjugal é diferente da relação parental, certo? Filhas, olhem aí o pulo do gato. O que é que acontece? Tem muitas mães, por esse ímpeto de eu sou a modernosa, eu sou a mãe amiga da minha filha, não delimita muito bem essas fronteiras, certo? Então termina fazendo praticamente uma campanha contra o pai. Relação parental diz respeito à filha com o pai e com a mãe. As frustrações que a mãe tem em relação ao seu marido, que por um acaso é o pai dessas meninas, se chamam relação conjugal. Isso não tem nada a ver com relação parental. Isso precisa estar muito bem delimitado para mães e filhas viverem um relacionamento positivo, certo? Então, gente, vamos entender uma coisa. Relação de parceria é aquela mãe que entende bem. Não sei se vocês estão escutando, mas está um barulho aqui na rua. Espero que dê para passar. Então, uma mãe que entende bem a sua posição é uma mãe parceira. Aquela que quer contribuir para o desenvolvimento e para a autonomia de sua filha. Ela tem limites estabelecidos dessa relação e entende que nem tudo se conta para essa filha, porque nem tudo essa filha tem que saber, certo? Uma relação de uma mãe amiga é aquela que termina passando, contando muitas coisas, entregando muito conteúdo da vida particular que uma filha não tem que saber. Uma filha não precisa saber disso, certo? Então, vamos fazer essa diferença porque a gente precisa de relacionamentos positivos entre mães e filhas, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!